Como instrumento de sobrevivência, a meio de preservação cultural, religioso e filosófico, as lutas fazem parte da história da humanidade desde os tempos dos homens das cavernas e ganhou pelo mundo significados e aprimoramento de diversos povos. Isso inclui também os povos indígenas, que muito antes dos europeus chegarem na América, viviam em comunidades com estruturas sociais organizadas, línguas próprias e manifestações artísticas e religiosas, como as lutas, que são até hoje símbolo de resistência e preservação cultural desses povos. Olá, meu nome é Júlio César Oliveira e hoje vamos falar sobre os estilos de luta dos povos indígenas. E para o episódio de hoje de Luta Aí, contamos com a presença do indigenista Breno. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui participando do Lutaê, para falar desse tema tão importante que é as lutas dos povos indígenas, que é um tema que eu acho que as pessoas poderiam entender mais como funciona, saber as curiosidades e todo o estilo que podemos observar em diversas tribos e povos. Então, Breno, quando nós falamos sobre os estilos de luta dos povos indígenas, que características essas lutas costumam ter? Bem, as características, Júlio, elas variam de um povo para o outro e variam de uma cultura para outra. Porém, a maioria dessas lutas, elas são que nem as lutas que vemos no nosso cotidiano. Elas são tratadas como um esporte e elas têm suas próprias regras e jeitos de serem feitas. Um bom exemplo, na verdade, é o Ruka-Ruka. Interessante. E como é a Ruka-Ruka? O Ruka-Ruka, Júlio, é um estilo de luta muito praticada pelos povos Xingu e dos Bacaris, do Mato Grosso, onde dois atletas de joelhos, no centro de uma arena, devem ficar de frente um para o outro e girar em sentido horário, sendo o objetivo levantar e derrubar o adversário no chão. Os dois atletas são escolhidos por um homem da tribo, considerado como o dono da luta. E uma curiosidade é que a Ruka-Ruka pode ser vista nos jogos dos povos indígenas, né? Exatamente, Júlio, muito bem observado. Inclusive, me veio à mente agora os outros estilos de lutas, que é o Shundaro, a luta de Maracá, a luta de raízes e o Capi. E como elas são? Resumindo cada uma para as pessoas que estão nos assistindo agora, o Shundaro é uma técnica de luta utilizada pelos indígenas guaranis, em que se ensina a defesa e o fortalecimento do corpo e do espírito do Shundaro, que é uma tradução livre, seria guerreiro. Já a luta do Maracá é um estilo de combate onde vence quem consegue primeiro tocar o pé do adversário, que fica ali numa roda marcada no chão, conhecida também como derruba-toco. É uma tradição dos povos Pataxó, em Minas Gerais e Bahia. Geralmente é realizado ali após os casamentos. O outro é o luta de raízes, onde meninos de 3 a 16 anos são pintados e adornados para se enfrentarem, de acordo com a idade ali, usando uma raiz. O confronto tem regras, dura apenas alguns segundos, não é permitido atingir a cabeça e os pais interrompem a luta assim que o menino aparenta desistir ou então começar a chorar, que é muito comum ali entre os pequenininhos que participam. E o Capi é como o Ruka-Ruka, só que para mulheres, possuindo regras até que bem parecidas. Porém, o Capi ocorre durante a festa de ritual Lamuricumã, que é um ritual feminino no qual só mulheres cantam e dançam ali na hora das lutas. Nossa, é perceptível nesses estilos de luta o quão diversos são os povos indígenas do nosso país, certo? Exatamente, Júlio. Essas características elas variam de um povo para o outro de uma forma realmente surpreendente. E é de extrema importância que a gente valorize essas lutas e não só elas, mas também a cultura dos indígenas como um todo, pois valorizá-las é valorizar também a nossa identidade nacional, valorizar aquilo que veio antes da gente. Exatamente, Breno. Esse foi o episódio de hoje de Luta Aí. Obrigado pela audiência e até a próxima.